Salve, salve, rapaziada. Prazer estar com vocês mais uma vez, começando aí mais um No Bico da Águia, esse podcast que vai trazer só papo interessante. Nós que estamos aqui no canal do Busca Aqui, né? O Busca Aqui que é um dos nossos patrocinadores. E hoje esse programa, o Bico da Águia, está muito especial, principalmente para você que gosta de música e gosta de guitarra, porque nós estamos trazendo aqui. Não, na minha opinião, não precisa nem ser só a minha opinião, é a opinião de muita gente. É um dos maiores guitarristas do Brasil, um talento realmente da guitarra, e aqui do norte de Minas, aqui de Montes Claros. Mas antes de eu apresentar o meu convidado, que eu tenho certeza que você, né, vai ficar muito feliz com essa entrevista, porque ele vai falar muitas coisas interessantes do mundo da guitarra e, claro, da vida dele também como artista. Ele que já é um artista consagrado aí também, na guitarra, na música instrumental também. Eu quero falar dos nossos patrocinadores, claro, porque os nossos patrocinadores são o que possibilitam o Bico da Águia existir. Esse podcast que está começando e pretende falar com muita gente bacana, trazer muito assunto legal. O nosso primeiro patrocinador é, claro, o aplicativo Busca Aqui, o aplicativo onde você encontra tudo que você precisa aqui na região de Montes Claros, de delivery, de transporte, de serviços, onde você pode buscar informação com a confiança que você precisa, ou seja, uma coisa que é nossa, é da nossa terra, tá aí, você conhece. Então você entra na sua loja, no Play Store, tanto da Samsung, né, dos aplicativos aí, da Apple e também de outros celulares, você pode buscar, você pode baixar o aplicativo Busca Aqui e ficar por dentro de tudo que acontece, ter à disposição a cidade de Montes Claros para você. O nosso outro patrocinador, que são só apenas os dois primeiros patrocinadores aí do nosso podcast, e claro, estamos esperando os novos patrocinadores e esse espaço está pronto para você, é o site Personal Jingle, produção por música. Então, o Personal Jingle é uma empresa especializada em produção de jingle. Já tem vários jingles aqui, não só em Montes Claros, mas em todo o Brasil. Faz essa comunicação de uma forma muito mais efetiva. E você pode entrar no Instagram do Personal Jingle e conhecer toda a produção da Personal Jingle para o mercado publicitário de Montes Claros e de toda Minas Gerais. O Personal Jingle também você pode encontrar no site www.personaljingle.com.br. Você vai falar com a Luísa Clara, uma das sócias aí da Personal Jingle, que vai te atender e vai produzir essa comunicação que a sua empresa merece. Personal Jingle. Mas agora chegou a hora de eu, com grande prazer, eu estou muito feliz em apresentar esse meu convidado do meu segundo podcast no Bico da Águia, porque eu já conheço esse brother, não é de hoje, não é de outros carnavais. O cara já está até de barba grande. Eu conheci ele era novinho ainda, não tinha nem barba. Quase branco. Mas agora tá aí com essa barba, mas o cabelo continua o mesmo. Eu quero apresentar a vocês o meu querido amigo Arlisson Almeida, grande guitarrista, parceiro nosso aí de grandes trajetórias e que, claro, tem uma história muito bacana que você vai agora conhecer um pouquinho. Às vezes, Montes Claros, você não sabe do destaque que as pessoas têm aqui. E a história do Arlisson é uma história muito bacana. O Arlisson, prazer, cara, tá te recebendo aqui no Bico da Águia. Obrigado. O prazer é meu, né? Agradeço muito pelo convite. Né? E a gente é muito 80, né, bicho? Assim, até as piadas ainda a gente remete aos anos 80. É verdade. O meu cabelo continua os mesmos. A gente vai ficando preso nessa era, né, o Arlisson? Cara. Mas que bom, foi uma cara. Época boa. Nossa. Sinto saudades, assim. É verdade, assim. Minha infância, assim. Até a música, né, que rolava na década de 80 cara, era exato, outra, né, cara? Exato. Parece que quanto mais a gente vai passando pro passado, mais a música vai melhorando, né, cara? Nada contra a música de hoje, mas... Não, eu tenho esse saudosismo. Mas acho que em tudo. É verdade. Até mesmo na questão dos jogos de videogame, que é uma coisa que eu gosto. Não, e na verdade, falando em videogame, assim, eu sou mais velho que você, e eu sou da época dos fliperamas, cara, de entrar também. Nas lojas de fliperama e ficar jogando ali, tanto aquele fliperama da bolinha de aço e outras coisas mais. Aqueles jogos, assim, bem toscos, mas a gente vivia realmente intensamente aquilo ali, né, velho? Cara, era um tosco, mas assim... Era o que tinha na época, né? Era o melhor que tinha, né? Mas
Você tá falando de fliperama. A gente tá da época do pinball, Nossa né? Que Senhora. era mecânico o negócio, então, não, eu achava sensacional. A gente vendo hoje em dia, né, cara, o desenvolvimento, principalmente da realidade virtual, tá chegando aí metaverso, chegando um monte de coisa, e a gente pensa assim, cara, quanto tempo isso aconteceu? E como chegou nesse ponto, né, cara? É uma loucura. Foi muito E rápido. tipo assim, o que nos aguarda dá até pra assustar, né, o Alisson? Foi muito rápido, Loucura aconteceu muito total, rápido. né, velho? A gente tem que ir levando um dia depois do outro, porque senão a gente pira, né? Sim, sim. É verdade. Mas temos provas disso, né? A própria pandemia veio aí para mostrar que mudou nem muito, tudo está né? no nosso controle. Com certeza. Mas, cara, vamos falar um pouquinho de você. Tá. Porque, assim, a galera que está acompanhando a gente aí nesse nosso podcast, né? E muita gente já conhece o Alisson aqui de Montes Claros, que já tocou com muita gente aqui também, já fez muitas produções. Mas você é filho de um músico que era cover do Roberto Carlos, era dono de bar no centro de Montes Claros. E é o Arlisson e o Anderson, meu querido Anderson, que eu quero mandar um grande abraço para ele, um dos melhores produtores musicais aí, Concordo. né, aqui de Montes Claros, um cara realmente fantástico. E só que o meu querido amigo Lourinho, que eu também mando um abraço, que é o pai dos meninos, deu o nome de vocês para ser uma dupla sertaneja, né? O Arlisson e o Anderson. Mas parece que o tiro saiu pela culata que sertanejo mesmo vocês não viraram, né? Apesar de estar aqui no sertão. Cara, assim, nós nos tornamos músicos, né? Sim. Então, assim, toquei, acompanhei dupla sertaneja. É verdade, é verdade. Né? Não aconteceu de meu irmão e a gente cantar. Eu não imagino vocês dois cantando, cara, Cara, eu sempre uma fui música muito rebelde, sertaneja. Ou então assim, seria um sertanejo heavy metal, né? Só se fosse, né, cara? Mas tem, cara. Eu A sei. dupla é Você Christian pesou umas... Ralph. É boa essa dupla. Não, e os eu caras, gosto. eles são do metal. Do metal, né? É do verdade. rock and roll. Tem aquela outra dupla, acho que é Edson Hudson. Isso. O guitarrista... Não sei se é o Edson ou se é o Hudson, mas o guitarrista é muito bom. Não, é da veia metal. você da veia rock and andou roll também. pesando umas duplas sertanejas aqui de Moscou Pesei, também, que cara. você tocou e a Pesei, galera era pesei. um sertanejo com a guitarrinha pesada e ficava bacana. Foi. Mas assim, que lembrança que você tem dessa época, por exemplo, do bar do seu pai? Você tinha quantos anos e ficava você ali enchendo o saco ali, ajudando ele ali no bar, você e seu irmão? E a música que você escutava certamente era um Odair José, era um Amado Batista. Seu pai era mais dessa praia aí, né? Cara, era. Também, né? Meu pai, a minha influência musical veio dele, né? É, claro. Então, assim, ele ouvia essa turma toda aí, né? Roberto Carlos, que ele é super fã, né? Roberto Você Carlos, fala, ele ele é um é o cover do Roberto Carlos. Então, assim, essa turma toda eu ouvi. Só que eu ouvi muito também pop internacional. Criança ainda. Criança, que hoje a gente chama de flashback, Sim, né? As músicas sim. românticas. Então, assim... Isso era muito legal, né, cara? É sensacional. Eu me lembro que meu pai tinha uma fita década da 70 romântica, década 70 romântica. E ele ia trabalhar em Riacho Machado de carro e eu ia com ele escutando a fita, eu decorava todas as músicas, cara. Só música bacana. Só que assim, na minha infância eu não era um cara muito da música. Sim. Eu não era. Nossa infância... Na minha infância, eu passei em Brasília de Minas. Você estava até comentando comigo que você é Montes Clarense, mas você é natural de Brasília de Minas por causa da carteira de identidade, né? Mas A família de vocês vem de Brasília de, Minas, Brasília né? de Minas, Tanto da sua município mãe, de Brasília de Domingas, Minas. quanto do seu pai. Domingas, inclusive, eu quero mandar um abraço, querida Domingas também, que merece, inclusive, uma entrevista aqui, que tem uma história muito bacana aí de superação. Tem. Guerreira. Guerreira. Atleta. E ganhadora de prêmios aí de corridas. Eu tô acompanhando aí. Mas aí, então, vocês vieram para cá, como muita gente, né? Montes Claros é aquela cidade que recebe, né, todas as pessoas das... Cara, desculpa. Não, isso acontece com as melhores famílias de Londres, da Inglaterra e do Tennessee. Porque a música, ela acompanha o músico. Então, se o cara tá tocando, tem aquela trilha sonora da música, né? A gente nem vai cortar isso, não, porque aqui não é ao vivo, mas as coisas acontecem, né? Desculpa, cara. Tranquilo, cara. Tá em casa. O Arlisson Almeida, você está no bico da águia. Não fique acabrunhado porque o celular ter tocado, porque isso aí faz parte, cara. Você sabe que o celular é um negócio que nos acompanha agora, como se fosse algo assim do nosso próprio corpo. Agora, eu não sou igual o Chaves, né? Um cara futebolístico. Eu não sou um cara celularístico. Celularístico. Não sou, cara. Mas você se lembra, por exemplo, que a gente
quer dizer, a galera toda da antiga assistia Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, e via o Spock falando assim, vamos falar com fulano e tal, não sei o quê. Aí você falava, nó, cara, será que a gente vai chegar a isso um dia, bicho? A gente era na época do orelhão, época do toque. E hoje a gente tem o dispositivo, que é olá Spock, olá não sei o quê e tal. A tecnologia chegou. A gente acaba voltando a falar de tecnologia, né? Mas é porque com esse atropelo aí do celular tocando, mas a gente acaba lembrando, Mas, né, cara, cara? eu nunca comprei um celular. Nunca comprei. Você não é muito chegado realmente eu nessa não coisa gosto de celular, não, né, cara? Todos eu ganhei, as pessoas, né, geralmente a minha família. Entendi. Não consigo falar com você, não consigo falar com você, tá aqui o celular. Mas, cara, é uma coisa indispensável porque, assim... eu entendi Por exemplo, isso. você tem filho, por exemplo, o filho sai, você liga, não atende, né? Você já começa a ligar. E na nossa época não tinha isso, cara. Como é que o pai ia achar a gente naquela época, né? Então, assim, mudou essa configuração. Mas vamos voltar para sua história aqui. Vamos lá. Você desligou o celular aí? Desliguei. Então tá bom. Desliguei. Então, você, criança, você tá falando que escutava também essa parte aí da música dos anos 80 também, né? A música romântica, inclusive as rádios aqui de Montes Claros, Rádio 98, Rádio 95, tocava muito isso. Então, assim, quando a música entrou na sua vida efetivamente, pra você falar assim, você é músico, cara, como é que foram as suas primeiras experiências musicais? Eu falo porque as minhas foi numa banda que chamava Grupo Life, que era meu irmão tocando um tambor, o outro tocando um violão sem corda, sem arranjo nenhum, e eu cantando aquilo ali. Eu tinha o quê? 6 anos de idade fazendo essas coisas. Cara, não, a minha foi diferente. Como eu falei, eu não tinha muito apreço pela música quando criança. Meu pai é apaixonado. Então, assim, veio dele. O sonho dele, né, era ser cantor e... Cara, ele passou isso pra vocês, né? Águia. Eu acho que não foi uma coisa forçada, mas assim, tava finais de semana, sábado, por exemplo, à tarde, na hora do almoço, né, ele tinha um ritual, colocava o vinil, ia escutar. Qual foi o primeiro instrumento que você ganhou? Foi um violão? Geralmente é um violão, né? Cara, minha história, ela é um pouco desconexa, assim, não tem muito essa... Porque eu não tinha esse gosto pela música. Eu gostava de arte, gostava de desenhar. Mas não gostava de futebol. Na época, né? Eu gostava. Cara, não. Todo menino gosta de bola, né? Futebol. Eu sempre fui um cara mais de arte marcial. Sempre gostei mais de arte marcial. Falando de anos 80, eu era criança e ficava até 1 da manhã pra ver as lutas do Mike Tyson. E do Bruce Lee também, né? Bruce Lee é o concurso, né? Então, assim... só que aí Bruce Lee já eram uns filmes que também ficava acordado até madrugada pra assistir. Operação Dragão, né? Que era demais, o que passava na televisão. É verdade. Mas enfim, o meu despertar pra música só aconteceu mais tarde. Na adolescência, assim, mais ou menos? Na adolescência, só veio na adolescência. E depois de um tempo é que eu vim redescobrir aqueles artistas que meu pai gostava. Pois mas isso que eu quero entender, assim, você estava ali naquele mundo, de certa forma, um pouco musical, porque seu pai tinha esse musical, sonho, né? E quando você está ali, então certamente seu pai tinha os instrumentos dele, os violões, as coisas, ou não tinha? Você convivia com isso? Eu falo porque lá em casa é violão espalhado para tudo quanto é canto. Minha esposa, inclusive, Patrícia, que eu quero mandar um abraço para ela aqui, a gente até teve uma briguinha hoje, meu amor, eu te amo, não fique com raiva de mim. Lá em casa é violão espalhado, cara, pra tudo quanto é lugar. E aí ela fica irritada com isso. Violão aqui na sala, violão nisso, violão naquilo. Era assim também na sua casa lá? Não, né? Não. Com relação a instrumento musical, não. Tá. Mas com relação a vinil, essas coisas... O universo musical, né? Tinha. Não. Meu pai, cara, ele é apaixonado com música. Apaixonado. Inclusive o som, que foi restaurado há pouco tempo pelo meu irmão, né? Que é do meu pai... Ainda existe. Então, Gradiente, assim, não? Cara, é um CCE. CCE. É um CCE. Esse é antigão, né, cara? Esse é muito antigo. Então ainda tem os vinis. Vinil é ótimo. Então, assim, a gente, quando vai visitar meu pai, eu ainda levo, né, os discos que eu gosto. Para manter aquele ritual de colocar o disco, a agulha. É outra história. O chiado, né? Eu adoro. Nós temos também vinil, que é... Cara...
assim, Tá, mas aí fala você o que começou quiser. tocando. Você era um cara, por exemplo, de estar tocando as rodinhas de violão com os Não, amigos, nunca fui. aquelas coisas de sentar na beira da calçada e tocar Legião Não, Urbana? nunca fui. Eu sempre fui um cara tímido. Então, Sim. assim. Nunca me enturmei muito, assim, em rodinha de violão e tal. Sempre fiquei mais na minha. Mas teve o dia que você foi apresentado pra guitarra. Teve o dia que a guitarra apareceu na sua vida. Você fala, o que é isso aqui? É porque eu sou da época que eu ainda peguei, né, aquele momento do Guitar Hero. Do Guitar Hero? Que era, tipo, pô, era você andar com uma guitarra, tipo, um Então bag, agora eu tô um entendendo case, onde é que você- começou a sua história com a guitarra. O Guitar Hero realmente era um negócio foda, bicho, na época. Porque não, apresentava a guitarra pras pessoas, né, velho? Assim, tinha o solo dos grandes guitarristas não, lá. o Guitar Hero que eu falo é a personificação mesmo do guitarrista. Ah, É o cara, tipo- não é o joguinho, não. Não é o jogo. O joguinho veio muito depois. Depois, Bom, cara. eu tô viajando no joguinho Não, Guitar Hero. não, Porque ali não. você já apresentava uma série de guitarristas fodas que apareciam ali, né? Ali foi uma... Foi outro momento que você também foi um jogou outro Guitar Hero. momento. Cara, eu nunca joguei Guitar Hero. Mentira. Sério. É mesmo, cara? Nunca joguei Guitar Hero. Nossa, Guitar Hero era uma E eu loucura, gosto de videogame, velho. nunca joguei Guitar Hero. Pois é, Nunca. que estranho. Estranho. Mas nem estranho. pode, que se o cara jogasse Guitar Hero, ele ganhava todas. Né? You rock! Toda hora eu ia ser You rock! Nunca joguei Guitar Hero, cara. E eu gosto de videogame. Mas tá. Eu vim dessa época. Inclusive, você mencionou aí no bar, né? Quando a gente trabalhava no bar, Sim. tinha assim, essa admiração. Quando alguém chegava lá com uma guitarra, ó, o cara tem uma Você já- guitarra. o nome, né, cara? Né? E, por exemplo, detalhes. E quando o cara abria pra mostrar, né? Eu tirava do bag. Não, a guitarra tem alavanca. Era tudo muito, muito difícil naquela época. Cara. Era tudo muito Nossa, escasso. era. De acesso a instrumento, É. né? Complicado. Mas aí, como é que você aprendeu a tocar? Assim, no sentido de desenvolver, né, o início disso. Tá. Você foi pro conservatório igual todo jovem aí que vem Montes a Clarence? influência do meu pai de forma mais direta, né? Entendi. Aí ele incentivou, assim, não, vai pro conservatório, né, Foi. pra ir aprendendo ali os primeiros acordes e tal. Fiz, né, tem a prova, passei. Fez pouco tempo, né? Porque a gente Cara, acho nunca que eu faz fiz, muito tempo acho no que eu fiz uns conservatório, 2 né? meses. É só isso. Eu até fiz mais. E eu sabia que era uma coisa que meu pai queria. Eu sabia. Então eu meio que chantageava, assim, eu meio que Sei. usava isso como uma carta de tipo, ó, em qualquer discussão que a gente tinha, eu vou parar de fazer, eu vou parar de tocar. Mas Eu vou certamente parar ele de já tocar. tinha noção que você era talentoso, cara. O cara, você sente no início que a pessoa ela já Olha, tem esse talento, né? Não sei, cara. Eu me vejo mais assim como um cara que é determinado. Né? Meu talento mesmo, eu acredito que eu. Uma facilidade, né? Eu gostar. Eu acho que é mais por arte mesmo, por desenho. A Não, música eu Alisson, dediquei ó, muito, deixa eu cara. te falar uma coisa, cara. Você sabe quando o papo é bom, passa rápido, né? Nós já estamos chegando no final do nosso Já, primeiro cara? bloco Nossa. aqui. No primeiro bloco, aí pra você ver a loucura. E nós nem falamos ainda tudo. Mas eu acho que o talento é talento, velho. Assim, o que você construiu, e a gente vai estar falando aqui, não é apenas só determinação. Eu acho que as pessoas elas têm realmente um dom, né? E isso aí pode ser desenvolvido. Eu quero falar com você mais disso no segundo bloco, porque nós estamos chegando já no final do primeiro bloco do Bico da Águia. E nesse finalzinho eu quero lembrar para você dos nossos patrocinadores, que é o nosso aplicativo Busca Aqui. É fácil, gente. Vai lá na loja, baixa o Busca Aqui, você vai estar dentro da cidade de Montes Claros para qualquer serviço que você precisar, com rapidez, com agilidade e principalmente com confiança. E o nosso outro patrocinador, Personal Jingle, quer marcar a sua empresa, quer que a pessoa decore o seu telefone, quer que tenha a marca na sua cabeça? Personal Jingle, é muito fácil. www.personaljingle.com.br. Daqui a pouco a gente volta com o Arlisson Almeida, porque você está no Bico da Águia. É isso aí, rapaziada. Estamos de volta com o nosso podcast no Bico da Águia. Você pode conferir no Vim TV, né? Na Vim TV, o seu canal aqui de Montes Claros, o canal a cabo, a fibra também que você pode estar recebendo. E claro, no Bico da Águia também é distribuído pelo canal do YouTube, do Busca Aqui, né? Pelo meu canal também,
pelo Facebook, por todas as redes sociais. Não vai faltar lugar para você acompanhar o Bico da Águia, né? Bico da Águia que é patrocinado pelo aplicativo Busca Aqui e também pelo site Personal Jingle. Mas voltando, Arlisson, a essa conversa, eu te pergunto, é interessante, cara, porque Montes Claros é uma cidade que tem muitos talentos, sabe, assim. E às vezes esses talentos eles se encontram em algum momento, mas as coisas acontecem e aí depois cada um vai para um lado. Eu não sei qual foi a sua primeira banda, como é que você começou realmente, efetivamente, a tocar a sua primeira guitarra, mas eu me lembro que você teve uma banda com o Fabiano, que é um vocalista, que é um grande vocalista, inclusive um cara que eu quero trazer aqui, que é um cara muito bacana e tudo, que canta muito, e ali, de repente, uniu ali dois talentos, vocês ficaram um tempo ali, mas depois a banda acabou. Mas essa não foi sua primeira banda. Como é que foi sua experiência com banda, assim? Como é que começou essa história? Inclusive, eu encontrei com o Fabiano alguns dias atrás e eu vou deixar ele em saia justa aqui, né? Tipo, sei lá, estamos programando alguma coisa. Pode ser que aconteça. Aí eu vou te falar, cara. Pode ser que aconteça. Aí eu tiro o chapéu, velho. Cara, minha primeira banda era uma banda de amigos, assim, a gente... eu não vou falar por eles, né? Mas eu nem tocava, sabia uns acordes. Chamava Janízaros. Né? Eu fazia os desenhos. Mas que nome, que é Janízaros. isso, cara? Janízaros? Janízaros. O que significa isso? Cara, me fugiu a memória, não sei se é... Isso é um palavrão, né, cara? Se é algo Eu sei que tinha um corsário, os caras falavam, faz um corsário aí, um pirata, um negócio. Eu desenhava. Essas viagens, né? Não, antes de tocar, inspirado pelo Iron Maiden, né? Eu falei, pô, eu nem sabia tocar. Mas você já escutava esse som pesado nessa época? Você já estava começando a escutar? Já. Você foi aplicado pelo rock and roll logo nesse início aí de adolescência? Cara, foi banho-maria, né? A água vai esquentando aos poucos. Então, foi naquela época ali do Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Eu ouvi a coisa quando aconteceu, no vinil, Sweet Adomai, aquele movimento todo, né? Você é mais novo que eu, cara. Eu peguei essa fase aí também, mas a minha influência vai mais antes disso ainda. Guns N' Roses, né? Já era o grunge ali acontecendo e tal. Mas é isso, foi um momento muito forte também das bandas Pure Jam, todo mundo ali. Aí já foi mais pra frente. É verdade, com o Nirvana, né? Isso, na época do Guns, né? Aí você teve Guns N' Roses, você teve Skid Row. Teve uma banda, eu vi 2 shows do Guns N' Roses, cara. Foi nessa época. Tinha uma banda que chamava Faith No More nessa época, que era pesadona também, né, cara? Sim. Então, assim, eu peguei aquilo ali. Eu tinha o quê? Sei lá, uns 12 anos de idade? 11, 12 anos. De 11 a 12 anos. E aí, na sequência, já veio Michael Jackson lançando Dangerous. Aí você foi contaminado, né, velho? Aí fui contaminado, Aí eu falei, cara, que artista sensacional. Realmente, aquele momento. E aí minha paixão pela música começou a partir daí. Aí foi aumentando cada vez mais, Foi aumentando cada vez mais. Seu envolvimento. Aí morava aqui em Montes Claros, né, nessa época. Inclusive eu tenho o vinil, cara, do Dangerous. Né? Do caralho. Tem o vinil. E aí eu me mudei pra São Paulo. Você morou um tempo em São Paulo? Morei um tempo em São Paulo. Eu não sabia dessa sua história. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei, cara, quase um ano. Um tempo relativo, né? Eu tinha 15 anos na época. Porra, Sampa com 15 anos, então... Foi lá na Galeria do Rock, não? Foi. Várias vezes, cara. Várias demais, vezes, né, cara? Mas lá fui pra trabalhar, né? Então, assim, não tinha esse... O acesso que eu... Claro, você tem mais acesso, você tá em São Paulo. Né? Você quer... e nessa época de São Paulo, coincidiu com a vinda do Aerosmith aqui, no Brasil. Sim. Do Aerosmith. Aí eu falei, caralho, velho. Som... Você foi no show do Aerosmith? Não fui, eu era criança, cara. Eu acho que nem podia entrar. Meu tio, que é meu padrinho, ele tava com ingresso pra ir no show. Só que ele adoeceu no dia, cara. Não foi. Então foi ele, inclusive, que me apresentou o Aerosmith. Bacana. Então, assim, aí lá já conheci outras coisas. Uma experiência muito bacana, né? Aí, cara, conheci o Iron Maiden.
Só que assim, não gostei muito do som no início. O que me motivou a escutar Iron Maiden, por eu gostar muito de arte, foram as capas do disco. Porque desenhos maravilhosos, né? Aí eu falei, nossa, que capa sensacional. Comprei, só que eu comprei uma versão... Eram 2 discos, era o Real Live One e o Real Dead One. Sim. E eu não gostei, acho que foi ao Fantásticos. vivo. Não, mas eu eram falei, bons, cara. Aí beleza, eu falei, ó, vou dar mais uma chance, né? Eu não sabia que eu tava comprando disco ao vivo. Vou dar mais uma chance. Aí comprei o vinil. Eu trabalhava lá em São Paulo de office boy. Ah, pode crer. Aí, eu já precisava de educação financeira, né? Mas eu falo brincando, cara, eu investia meu dinheiro em arte, né? Aí comprei o disco do Iron Maiden, o vinil, o Fear of the Dark. Aí já foi diferente. Eu falei, nossa, cara, que banda bacana. E fui tomando gosto, e já tem muita presença da guitarra. Mas lá você não chegou a tocar em São Paulo? Não toquei. Aí quando eu voltei, meu tio, ele tinha uma empresa de filmagem aqui, em Brasília de Minas, né? Ele tinha uma empresa... É o Chico? Grande Chico. Um abraço pra ele. E ele tava precisando de um ajudante. Fui eu lá ajudar ele a filmar as festas lá de Brasília de Minas. E a logística era mais ou menos assim. Eu ficava no palco e ele ficava na rua. Sim. E ali eu tive contato, cara, com a guitarra, assim, de forma mais direta. Música ao vivo, né? O cara teve tocando mesmo, né? um solo em especial, que foi esse solo que me motivou. Eu falei, cara, eu vou tocar esse negócio. Naquela hora que veio o raio de luz, você veio assim, é isso, cara. Foi, eu tava filmando. Solo né? de quem que era? Foi... Cara, não me lembro o nome da banda. É uma banda de baile, mas o solo eu MC5. lembro. Não. Era uma banda... Não era daqui, não. Mas tudo bem. O solo era o solo do Pink Floyd, The Wall. Aqui, ó. Tô com a camisa do Pink Floyd aqui. Terceiro disco mais vendido. Mas esse solo aí, meu Deus, cara, é demais, né? Pois eu sou dessa Veio época de que o cara Gilmour, né, joelhava velho? no palco, entendeu? E conquista Jogava mesmo, né, pra velho? É uma trás. loucura. Foi uma época e eu peguei isso, cara. Aí você, como capricorniano, que é esse cara decidido aí, ó lá, ó, já veio até com a medalhinha do Capricórnio ali. Né, você falou, eu vou fazer isso. Aí você pôs isso na sua cabeça. É assim. Eu vou fazer e é O assim mesmo, que precisa cara. fazer pra fazer isso? Foi assim mesmo. Aí começou, aí ganhou sua primeira assim guitarra. Mesmo, cara, é teimoso e... Sua primeira guitarra teria sido uma tonante, não? Foi uma tonante e a guitarra nem é minha, cara. Você tá vendo como é que eu vou direto no negócio? Todos ganham primeiro a tonante ou o Janine. A guitarra não é minha, a guitarra é do meu pai. Né? Tá. Depois, eu nem sei se foi se foi oficializado essa... se for oficializado essa transferência, Sei. mas eu acabei ficando com a guitarra, era uma tonante mesmo. Cara, quando você tá começando, tudo é horrível. Né? Tudo é horrível, assim, eu nem... Mas você vai descobrindo, né, cara? Você vai descobrindo. Você vai descobrindo os pedazinhos, vai descobrindo os amplis. E aí, por exemplo, eu acho que você deve ter se desenvolvido mesmo quando você começou a tocar em alguma banda, né? Assim, mais pedal, efetivamente. por exemplo, o primeiro pedal, cara, era tudo muito difícil. Foi minha mãe que me deu. Foi Overdrive. Exato. Eu sei de tudo, Foi um cara. Turbo Overdrive. E assim... eu lembro até o valor, cara. Foi comprado por acho que R$68. Da Boss, não? Da Boss. Aí, ó. Lá em São Cara, Paulo. era a época disso, cara. Pedal Overdrive da Boss, pedal não sei o que, heavy o meu metal. era o Turbo Overdrive, né? Turbo Overdrive. Turbo Overdrive. Que você virava uma chavinha e ele dava um ganho. Só que, cara, era tudo muito restrito, era difícil você ter informação, eu não sabia como é que aquele som vinha, aquele som de distorção, eu não sabia é a guitarra, né? Conversava com o pessoal, quando eu fazia conservatório ainda, que eu fiz 2 meses, né? E conversava com a galera, o que é que faz, como é que consegue esse som? E a galera, não, isso é guitarra. Que legal, cara. E só que a informação não procede, né? É um efeito, né? Pode vir do amplificador, pode vir no pedal, mas não é o som da guitarra. Guitarra, aliás, sem amplificador não toca, né? Então assim, faltava muita informação. Hoje em dia tá tudo muito fácil, cara. Muito diferente. Acesso, né? Assim, Essa banda internet. que você teve com o Fabiano, como é que chamava? Você lembra do nome dela? Lembro, é Dr. Fenton. O nome bacana, hein, Dr. cara? Fenton. Fenton é um aparelho, né? É um pedal, né? O Fenton, né?
Mas aí a gente Era outro fazia... filme? Não, era tipo um fantasma, era o Doutor Fantasma. Entendi. Que eu também desenhava as capas. E vocês faziam cover de bandas, assim, Não, pesadas ou faziam não, autoral? Não, autoral. Caralho, Autoralzão, velho. Que bacana, bicho. Quem era a banda? Eu sei, Fabiano, quem mais? Eu, Fabiano, o nome dele é Paulo, Sim. o baixista. Só que... ele é tio de uma amiga minha. Eu sou padrinho de casamento deles. E eu vi ela chamando ele de tio Paulo. Ô, tio Paulo, tio Paulo. Eu chamo ele de tio Paulo. Pronto. E meu irmão. Isso que eu ia te falar, cara. A relação sua com seu irmão é uma coisa, assim, muito forte. Desde o início. Vocês têm uma parceria. Até sublime, a empresa cara. de vocês é a empresa Manos WA. Inclusive, a melhor empresa aí. Não é patrocinadora, vai ser depois patrocinadora do podcast Big da Águia. Mas é porque eu tenho tanta, assim, proximidade com eles que realmente... o trabalho do Manos e principalmente do Anderson é um trabalho de excelência, né? Todo mundo conhece isso. Obrigado, cara. Então nem é um merchan mesmo que a gente está fazendo. Mas o mais legal é essa parceria que vocês sempre tiveram. E o talento vem em dupla, porque da mesma forma que você se desenvolveu muito, o Anderson é um maestro, né, velho? O Anderson é um cara musical, né, velho? A relação do meu irmão e eu, assim, não de inveja, entendeu? Mas assim, é muito próxima de Salieri e Mozart. Cara, porque ele é o cara que só. tem talento. Eu sou o cara que dediquei. Que dedicou, né? Eu penso que o talento vocês dois têm, mas o Anderson realmente é um fenômeno, assim, porque ele é um maestro, né, na verdade, assim, uma audição violenta. Então... E deve ter te ajudado muito também, né? Apesar de que você é mais velho que ele, Sou né? mais velho. Cara, ajudou assim, Claro, ajudou. Ele tocava o quê? Teclado nessa banda? Ajudou, só que onde que eu quero chegar? É que eu sempre percebia a facilidade dele. Cabeça. E ele não entendia como eu não conseguia chegar naquele resultado da forma que ele chegou. Você se sentia pressionado, talento, né, cara? Talento do cara, né? Então, assim... cabeça, o famoso cabeça, né? Tipo, pros amigos, cabeça e cabelo. Exatamente. Aí, ó, a dupla aí de novo, né, cara? Mas, cara, eu sempre via dessa forma. Era o relacionamento Mozart e Salieri. E não só na música. Na vida também, né, às vezes. Vida... Cara, tem coisa que ele sabe que eu falo, não tem... Nunca estudou, não tem lógica pra você saber isso. Não, ele é um multi-instrumentista que toca um sanfona, teclado, o que ele quiser, ele... Mas não só no lado, não só na vertente musical. Sim. Em outras áreas também ele Empresarial e domina, tudo cara. mais, né? Empresarial, mecânica, ele entende. Teve uma época que eu tinha um carro, era um carro esportivo. Eu me lembro, nossa, tunado, cara, né? deu um trabalho. Eu me lembro disso aí. E ninguém conseguia resolver. Levei em vários mecânicos, o carro ficava 2 semanas no mecânico. Chegou um ponto do mecânico falou assim, ó, o que eu sugiro você fazer, você encontra um cara que tem um carro igual, a gente vai tirando peça de um, de outro, vai testando. Fazendo um carro novo, eu não vou fazer isso, como que eu... Tipo, não tem lógica. E aí eu tava, sei lá, desgostoso com o carro. E aí meu irmão percebeu, e é um dia de manhã, eu tava estudando guitarra, inclusive, no dia. Aí ele falou, ó, eu vou consertar esse negócio pra você. Aí ele saiu com um eliminador, Entrou fio, debaixo do carro, mexeu tudo e foi. Passou uns 10 minutos, ele falou, vem cá, liga aí. Aí liguei, Olha só, funcionou. Desliguei, liga de novo. Aí não deu nada, liga de novo. Liguei, funcionou de novo, ele falou, troca essa peça aqui. Era um relé. Então, cara... Estudo, né? Só que ele nunca estudou isso. Agora eu queria te perguntar exatamente isso. Você teve um professor, um mestre na guitarra, aquele cara que te ensinou os primeiros passos, aquela coisa assim? Qual foi a sua orientação na guitarra no início? Tá, teve um cara, eu vou chamar... Esse do Pink Floyd, que eu vi o cara tocando solo do Pink Floyd, Sim. foi um incentivo. O start, né? É o start, Esse outro é o divisor de águas. Foi quando eu vi e falei, cara, não tô acreditando nisso que eu tô vendo. Sim. O primeiro guitarrista que eu vi, assim, que me impressionou muito foi o Eddie Van Halen. Sim. Que inclusive eu vi um show, eu estudava à noite na época, e eu cheguei da escola, meu pai tava gravando esse show no VHS. VHS. E eu
fiquei assustado com aquilo. Mas é demais, né, cara? Fiquei assustado. E queria tocar aquilo ali, só que não tinha informações, não tinha Pois professor. tinha professor, não tinha, né? Cara, não Pois tinha. Aí um dia, frequentando o conservatório, eu vi um anúncio no conservatório, né? Aulas de guitarra com Reinaldo Andrade. Reinaldo Andrade. Que não é um cara daqui, é um cara de São Paulo. Sim. Que tava aqui pra tocar na banda, na época, Caça-Níquel, só que é o Caça-Níquel funk. O antigo, O né? antigo. É que depois teve um outro Caça-Níquel que fazia... Mais pop rock, né? Forró. Então era o Caça-Níquel pop rock. Então esse cara era um cara mais velho, que já tocava guitarra e tudo. Na época não era tão velho, porque faz tempo isso. Mas era mais velho, Acho que a diferença de idade nossa deve, sei lá, vou chutar 5 anos. Então. Tô chutando. É, da mesma geração. Tô chutando, Então, mas a gente ainda mantém contato, né? Cara, mestre. Então ele que te ensinou, vamos dizer, o início do caminho das pedras. Pois ali, né, só cara? que aí que tá. Quando eu cheguei, quando As eu vi... pentatônicas e quando tudo eu vi mais. o anúncio, E eu vi lá influências, Iron Maiden. Era só coisa que eu gostava. Tudo que você gostava. Em Malmsteen, Steve Vai, Eddie Van Halen. E eu falei... Primeiro eu pensei, né? Falei, pô, esse cara tá mentindo. Falei, não é esse verdade. cara não toca isso, não. Exatamente. Aquela arrogância, prepotência, né? Tipo, não, isso é mentira. Marquei peguei o telefone, marquei marquei uma entrevista pra encontrar ele. Só pra ter certeza de que ele não tocava aquilo ali. Cara, um cara extremamente atencioso, gente boa, me recebeu lá na casa dele. Né? Na época era a sede da banda. E eu só esperando. Na época ele usava um pedal Shredmaster da Marshall. Sim. Pegou uma Ibanez. Eu não acreditei naquilo que eu tava vendo, não, cara. E parecia que ele lia a minha mente. Né? É. Loucura, né, Ele velho? lia minha mente. As músicas do Iron Maiden que eu gostava, ele ia tocando. Ah, tem essa daqui, tocava. Você falou, é isso cara, que eu quero, eu velho. falei, ó... a reação que eu tive foi... Eu só conseguia rir. Tipo, gargalhar. Falei, cara, não acredito nisso que eu tô vendo. Existe isso, né, cara? E aí ele tocou o quê? Os tapping do Eddie Van Halen, né? Sim. Aí eu falei, cara... Aí você, como um bom capricorniano, saiu dali e falou, eu vou fazer isso. Na verdade, eu queria fazer isso, mas não tinha condição. Aí a primeira aula, eu fiz 1 mês de aula com ele. Foram 4 aulas. Foi o que minha mãe conseguiu pagar. Né? Ela falou, era R$30 na época. Né? Isso o quê? Cara, eu tinha 17 anos, há muito tempo atrás. Loucura, né, velho? Ó, eu vou ter que te interromper, porque é o seguinte... o que acontece? A grande coisa no guitarrista que a galera fala é a velocidade. Vocês não viram o Alisson tocando, que ele realmente é muito veloz. E veloz também é o nosso bloco, cara. Você acredita que o nosso segundo bloco já acabou? Acabou, cara. Passando rápido. Olha isso, velho. A gente nem entrou nos assuntos polêmicos ainda e a gente já tá, vamos ter só o último bloco pra falar isso aí, cara. Mas você vai terminar no segundo bloco, finalizar isso aí, porque aí no terceiro bloco eu quero falar com você, inclusive, já da sua carreira profissional, de guitarrista, de muitas histórias que você tem para contar, de muitas aventuras, né? Lugares que você foi. Eu acho que a gente vai ter que marcar outro. Vamos marcar outro podcast. Gente, nós estamos chegando então para o intervalo. Lembrando a você que os nossos patrocinadores, o aplicativo Busca Aqui, que você pode baixar na sua Play Store e tá dentro de Montes Claros, de todos os serviços, produtos, é muito legal, gente. Baixa aí o Busca Aqui, que você não vai se arrepender. E claro, o site Personal Jingle, comunicação através da música, Personal Jingle. Você faz o jingle e coloca a comunicação na cabeça das pessoas. Nós vamos para o intervalo e vamos encerrar agora o terceiro bloco com o Arleison José de Almeida. Eu costumo brincar, o Arleison, o melhor guitarrista do Brasil. Eu falo porque já tocou comigo, não foi uma nem duas, não, foram várias vezes. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, galera, com esse papo bacana, com esse amigo querido, Arleison Almeida, um cara que eu tive o prazer de conhecer quando eu voltei para Montes Claros. Eu que cheguei aqui, voltei, né, para cá no ano de 2006 e de cara o meu querido amigo Haroldo Pereira falou assim, tem um show para você na festa do Piqui.
E eu não tinha banda, não tinha nada, aí perguntando Marquinhos, baterista na época. Eu falei, Marquinhos, Esse grande você amigo, tem cara. tem um guitarrista pra você me indicar, cara, pra tocar na banda? Ele falou, bicho, tem um guitarrista aí, mas o cara é fera demais. Eu falei, não é Não, nada, que Marquinhos é suspeito, isso? cara, não. Aí, bicho, eu Companheiro. conheci o Arleyson, e aí nós fizemos, não sei se você se lembra desse show, o primeiro show lá no Mercado. O primeiro show que você tocou comigo foi lá no Mercadão, na festa Sim, do sim, Piqui, sim, um show que nós fechamos a festa do Piqui. E aí, sim. depois disso, realmente eu fiquei muito impressionado com a Ah, obrigado, sua, Águia. com o seu talento na guitarra. E casou muito com o meu som também, porque o meu som sempre foi rock and roll. Aham. E assim, acho que a gente encaixou bem assim no som. E nunca, pô, sempre fizemos shows. E aí, depois disso, fizemos shows muito legais. Você participou muito da minha carreira. Você é um cara que está muito presente na minha carreira. Adoro tocar com você, cara. Gravou no meu DVD, produziu meu disco Carnaval de Futuro Real. Já fizemos muitos shows por É. Brasil afora aí. É. E assim, é muito legal, cara. E quero, claro, ainda continuar e contar com você muito para estar tocando, porque para Prazer, mim cara. sempre é um prazer estar tocando com você. Mas voltando para sua história, então, teve essas primeiras aulas, aí depois você teve que estudar muito, porque o cara, para ser um grande guitarrista, ele tem que ter dedicação, né, Wallace? Então, assim, começou a sua maratona de estudos aí, Eu né? vou tentar resumir. Então, assim, minha mãe pôde pagar um mês de aula. Sim. Era a grana da época, né? Pagou um mês de aula. E eu falei, ó, vou ter que resolver minha vida nisso aqui. E estudei um mês com ele. E aqueles exercícios que ele me passou, sempre praticando. Só que eu falei, ó, eu pensei, né? Preciso de dinheiro. Eu sabia alguns acordes. Tive a brilhante ideia de, tipo, pô, vou dar aula de aula de violão para Iniciantes. iniciante. Né? Aula de violão Você pra era um iniciante dando aula para dando aula para iniciante. iniciante. Só que eu era um iniciante, a prepotência, né? Eu era um iniciante da guitarra e eu ia dar aula de violão, para quem estava iniciando no violão. Sim. Só que, claro que os alunos tinham que ser nivelados. Chegasse um cara lá que tocasse mais, né? Então, assim... Mas foi tudo muito certinho. Precisava de dinheiro, então eu dava aula de violão e comecei a juntar esse dinheiro. Com esse dinheiro, eu comecei a comprar videoaulas de guitarra. Ah, cara. Fita. Fita VHS. Foi aí que... Você começou a desenvolver. Aí eu tive um outro impacto, que quando eu comprei a aula do Kiko Loureiro, Com a técnica, né? com a técnica. Né? Aí foram... Cara, era o dia inteiro. Porque 16 era uma horas coisa estudando. compulsiva, né? Compulsiva, Total, porque você total. quer fazer aquilo e continua Cara, eu fazendo nem aquilo dormia. e não parava de fazer aquilo. Eu nem dormia. Então, pra você que quer ser um grande guitarrista, não é chegar e tocar, não. É dedicação, é sangue no dedo, né, Alisson? Assim, eu nem dormia. é dedicação A mesmo. galera falava, era na época, né? Hoje eu nem sei mais se o pessoal toma isso. Era Guaraná em pó, Agora não importa, toma. que dava energia. É. Parte do Estudar dinheiro que eu guitarra. ganhava, eu investia nisso. E aí você Pra conheceu estudar guitarra. o trabalho do Kiko, nessa apostila do Kiko Loureiro do Angra, e, na aí, videoaula. e aí você começou a se tornar um guitarrista e começou a tocar com as pessoas, né? Foi. Começou a fazer freela, você tinha sua banda, depois a banda acabou, e começou a ter experiência mesmo de palco musical, acompanhando todo tipo de artista, né? Você não tinha Foi. muita coisa nisso, né? Foi depois dessa videoaula. E aí, estudando as técnicas, né? É meio que uma coisa... Meio não, é uma coisa energética. Você tá ali, você tá naquela vibração, você vai atrair pessoas que gostam da mesma coisa que você. Sim. E aí, quando você se identificou realmente como instrumentista e começou a produzir realmente um trabalho mais artístico seu, eu sei que você tem alguns discos lançados, você tem um que se chama Vila Vince? Vila Vince. Vila Vince, que é maravilhoso, foi um dos primeiros, acho que você fez. Quando você começou a entender que realmente você era um guitarrista e a começar a sua carreira, né? Que a gente está no último bloco, a gente tem que falar um pouquinho dessa sua carreira, Tá. que é uma carreira internacional, né? Como eu falei, a água vai esquentando aos poucos. Você vai conhecendo... na época era revista. Sim. Né? Então, o primeiro foi o Eddie Van Halen, sei lá. Ed Van Halen, né? No Brasil é de Van Halen. Ed Van Halen. Então, o primeiro foi o Ed Van Halen. E a partir dali, na própria revista, você vai vendo nomes. Só que, cara,
Eu fui escutar aqueles guitarristas anos depois. Hoje em dia, você tem um nome ali, você digita, já tem a discografia do cara toda. Mas enfim. E aí veio... coincidiu também nessa época do Steve Vai tá vindo pro Brasil. Acho que meu pai também me falou, tá vindo um guitarrista aí pro Brasil. Ali foi outro Ele falou choque. assim, só para não perder a piada, ele falou assim, o Steve vai. Inclusive eu assisti um show do Steve Vai. Aquilo não é só música, é magia. É uma loucura. O cara, ele é sensacional. Steve Vai é sensacional. Demais. A encruzilhada. Tá vendo? Steve Vai é outro cara talentoso. É um cara talentoso. Demais. Né? Você vê que não é só a técnica, não é só a questão do estudo. Você vê, ele imprime a identidade dele ali no tocar. Então, fui conhecendo essa galera e fui me espelhando. Né? Teve Você foi criando uma identidade, né? Assim, de certa forma. De pegada, de guitarra e tudo. É porque eu fui misturando, né, as influências, os estilos. Sim. Eu fui misturando. O Vila Vince, por exemplo, ele é muito eletrônico. É um disco que tem muito uma pegada eletrônica. E aí, na verdade, aí eu até já acompanhei mais de perto esse momento seu, que foi o momento que seu irmão, vocês, né, tinham o estúdio, que facilitava para muitas produções, né? Porque ali vocês podiam fazer experimentações musicais e produzir também para muita gente e tudo. Sim. Agora, uma coisa interessante, Warlison, é que você foi um cara que trouxe a Montes Claros grandes guitarristas para o workshop, para apresentação. Um dos primeiros foi o Kiko Loureiro. Como é que foi essa vinda do Kiko Loureiro aqui que você trouxe? Cara, foi assim, o Kiko Loureiro, ele produziu meu primeiro CD demo. Ah, sim. Foi gravado lá na casa dele, inclusive. No Rio? Não, em São Paulo. Em São Paulo. Quando ele morava lá perto de Interlagos. Ah, bacana. E... Você é amigo dele, assim? Tem contato com ele? Hoje não tanto. Mas ele né? te flagra e tal. Sim. Mas assim, foi gravado na casa dele. Então, assim, foi um momento muito bacana na minha vida, na minha carreira. Cara, menino com cara desse, né, velho? Loucura. Gente, né, na época, a gente saía pra lanchar junto lá no MC Donald. MC Donald. Famoso MC Donald. Famoso MC Donald. Então era bacana, foi uma época muito bacana. Era a época ali das temporadas no Souza Lima, né? Que eu conhecia a galera toda, o Eduardo Anui, o Kiko Loureiro, bacana, o Grave, Michel Você chegou no celeiro dos caras mesmo, né, velho? Que fazia ali pra aproximar de perto. E aí você resolveu trazer ele mostrar pra uma apresentação, um workshop, como é que foi? Aí tinha uma participação dele no disco. Né? Que era uma música dedicada a ele. Olha que só. Por ser aquela questão da influência que e tudo. Que legal, cara. Foi uma música dedicada a ele. Aí ele toca ele fez uma participação nessa música. Aí eu chamei ele, falei, cara... Vem aqui pra Montes Claros. Vem aqui. Que doideira. Vem aqui. Pagou o avião, o cara veio. De boa, tranquilo. Que legal. Onde é que foi o show? Foi no Centro Cultural. Olha só, cara, Kiko Loureiro e o Alisson Almeida no Centro Cultural, hein, bicho? Tem cena disso, velho? Você gravou isso? Cara, você tem que na época era isso, VHS, era um negócio assim, tipo... Acho que meio que se perdeu. É verdade. Agora, você depois, logicamente, que você já estava, né, vamos dizer, formado como um guitarrista de considerado pelos músicos, pelas pessoas, você, na época também do estúdio, trouxe outros grandes guitarristas internacionais aqui para o Brasil. E eu me lembro até que o meu filho Lucas, que é guitarrista, que já foi seu aluno também, está estudando, dedicando, talentoso também, ele ficou muito impressionado com um guitarrista que você levou, Guthrie Govan. Guthrie Govan, exatamente. Guthrie Govan. E esse cara, Lucas assistiu o workshop dele, ele saiu de lá assim. Sabe aquele negócio que você teve quando você viu? Foi o que o Lucas teve quando viu. É arrebatador, falou, cara. Eu quero isso, cara. É loucura, é uma loucura, né, velho? Foi uma tsunami loucura. Aquilo ali. Um impacto o Guthrie violento. Govan é impactante mesmo. É impactante. Só que assim... de todos, né? É muito pessoal isso. Um cara que foi tsunami pra mim, ver ele tocar ao vivo, foi o Frank Gambale. Que tocou aqui do lado. Aqui do lado. Olha isso, cara. A energia do cara tá aqui do lado. Tá aí. Porque pra poucas pessoas, aquele momento mágico, e você tem um dos maiores guitarristas do mundo ali na sua frente, tocando aqui em Montes Claros, aqui do lado. Guitarristas do mundo.
Eu me lembro do Frank Gambale da antiga também. Da Chicoria, videoaula. tudo mais e tal. Isso. Monster Leaks, Isso. que é famosa essa videoaula. Então o Frank Gambale foi o seguinte, minha música instrumental favorita de guitarra chama My Little Viper, que é uma música do Frank Gambale, que ele nunca tinha feito ao vivo. E fez aqui? Quando o cara chegou, e foi um dia muito estranho, tudo dando errado. Esse dia foi estranho, porque eu me lembro eu tava até no meu humor capricorniano. Foi o dia que o Atlético foi campeão da Libertadores, então foi um dia muito estranho. Foi, eu sei porque ninguém tava, veio no jogo, Eu achei estranho aquele dia também. Voltando no Chaves, né? Eu não sou um cara muito futebolístico. Mas o Impar foi impactado por isso aí nesse dia, né? Porque todo mundo ficou ligado nisso, né? Tava ligado, porque a gente tava levando uns equipamentos lá pra fora e o pessoal passando de carro, gritando, galo doido, não sei o que é isso. E eu falei, cara... Pô, traz um guitarrista pra escutar um negócio desse, velho. Brincadeira, né? Fosse Cruzeiro, era outra história. Mas foi bacana, né, cara? Foi uma experiência boa. Eu não vou entrar nesse mérito futebolístico, não. Mas aqui, então, valeu, assim, foi uma coisa que você fez, que você trouxe e marcou, né, essa presença. Aí, beleza, foi um dia que tava dando tudo errado. E, cara, eu já tava, nossa, muito, muito tenso. Não sabia mais o que ia fazer e tudo mais, mas beleza. Naquele momento de respirar, na passagem de som, né, o cara aqui na frente, na minha frente, testando, na passagem de som, ele aperta o play, e aí começa os primeiros acordes, né, de My Little Viper. Cara, ali eu desabei. Valeu tudo, ali né? Eu desabei, comecei a chorar. E ele não sabia que era a música que você gostava? Acho que não. Que isso, acho que não. Acho que depois eu falei com ele, mas não sabia não. Então ali foi... Cara, foi uma experiência, assim, foi arrebatador mesmo. Imagino. Eu vi o cara... Teve uma hora que eu só fechei o olho. Tô vivendo isso. Cara, e notas, aqueles monte de arpejos e o sweep, né? Ele Bom, considerado o cara que desenvolveu o sweep, né? Levou o sweep para um outro nível. Porque tem essa controvérsia. O Frank Gambale não criou o sweep. Né? Agora eles falam, o Ed Van Halen não criou o tapping. E o próprio Ed Van Halen fala, mas eu nunca falei que eu criei. Né? Eu faço então, bem assim, feito. Né? Eu nunca falei que eu criei. E o Frank Gambale é a mesma coisa. Ele não falou que ele criou o sweep, mas ele levou o sweep para um outro patamar. E eu vi isso acontecer na minha frente, cara. E pro guitarrista isso é uma coisa fantástica, né? Agora, cara, eu preciso falar com você também sobre esse assunto, porque a sua história é uma história que em algum momento ela se tornou internacional. Sim. Por quê? Por uma situação que parece assim, meio até história de filme de Hollywood, história de conto de fadas, mas pela internet você conheceu uma pessoa que veio a ser sua esposa nos Estados Unidos, que é uma guitarrista. Ex-esposa. Ex-esposa, exatamente. Deixar claro. E aí, com essas coisas da internet, você conheceu essa pessoa, que é uma guitarrista, a Emily, que toca nos Estados Unidos. E aí, a internet aproximou vocês, a guitarra aproximou vocês, e em algum momento, você se casou com ela e foi morar nos Estados Unidos. Como foi sua experiência? Eu não vou entrar no mérito do relacionamento, que lógico que vocês estão se separando e são coisas normal da vida das pessoas e tudo, mas a sua experiência nos Estados Unidos como guitarrista, eu sei que você ganhou inclusive um prêmio muito importante lá. Como foi a passagem do Alisson Almeida lá nos Estados Unidos aí? Tirando os problemas que eventualmente cara, tiveram. Estados Unidos assim. É loucura, né? Assim, esse evento, né, foi produzido pela Guitar Center, que acho que era a maior empresa de guitarra no mundo, né, de lojas. Ela produziu, ela lançou esse concurso, isso. Ela lançou esse concurso e fiz por acaso. Né, que a mãe da minha ex-esposa estava meio que me enchendo o saco. Mas vocês produziam vídeos pra internet sempre. Ela me enchendo, assim, enchendo o saco é maneira de falar, né? Vamos fazer esse negócio. E aí falando, cara, entra. Pô, você usava, né, suas palavras. Você é um cara talentoso, faz. Aí fiz assim mais pra ela parar de falar. Aí eu falei, tá, vou fazer. Gravei, mandei pra lá.
E fui o primeiro selecionado. Que legal, Então, cara. assim, Então, a premiação, né? Era você ir pra Los Angeles, ter uma masterclass com o Zakk Wylde, Sim, né? Que foi guitarrista do Ozzy, sim. né? É guitarrista da banda Black Label Society. Não, foda, top. E aí você ia lá conhecer ele, ganhava alguns produtos, né? Em pedais, E guitarra. teve uma visualização, assim, quer dizer, assim, nos Estados Unidos, os caras te enxergaram e Não, falaram assim, não, esse era cara o concurso nacional. era grande, né? Concurso Foi nacional, divulgado. Seu nome rodou lá, assim, como o cara que ganhou o concurso, né? Meu nome rodou como um cara que ganhou um concurso e foi tipo assim, no dia que eu consegui meu Social Security, foi no dia que os caras mandaram uma carta falando, você ganhou, me envia esses documentos. Porque até então eu tava no processo. E lá nos Estados Unidos você chegou a se apresentar, fazer shows? Apresentei, tinha uma banda lá, grandes amigos, tenho muita saudade deles. Que bacana, cara. Ghetto Circus, né, inclusive... E é diferente a não vão- pegada, cara, dos Estados Unidos aqui, da vida, essa coisa toda, ou assim, é outra cultura, né, velho? Assim. É outra cultura, diferente, coisas que eu achava diferente, a comida é diferente. Né? A cultura é diferente, a educação é hambúrguer diferente, lá, mas né? eu não tô colocando na condição de melhor ou pior. Sim, sim. Né? Não, tem muito hambúrguer, mas assim. E eu sou um cara, eu gosto de sanduíche, eu gosto de hambúrguer, eu gosto disso. Esse fast food, né? Eu gosto, cara. Só que O feijãozinho da mamãe. você tá nisso todo dia, difícil, não dá. né? Não dá. Nas primeiras. Primeira vez que eu fui lá, que eu visitei os Estados Unidos, que eu fiquei um tempo, fiquei uns 2 meses, eu achava estranho, eu sentia aquele desejo de comer arroz. E lá não tem assim, desse jeito, né? Da forma que tem Que a aqui, gente não. faz aqui, não, né? Aí, por exemplo, aí você tem que ir no restaurante mexicano Bom, pra então- tentar emular a comida brasileira, que não é igual. Então valeu, né? Tirando o que não valeu, valeu muito essa sua. Não, Tirando o que não valeu, né? Porque a valeu. vida é assim, você tem coisas positivas e negativas, claro. Aqui não é um programa de fofoca, porque se fosse um programa de fofoca, eu ia perguntar por que vocês separaram, por que isso e aquilo. Ah, cara. Mas aqui não é fofoca. Porque fofoca é fofoca, Cara, mas aqui não é isso, fofoca. isso nem é importante, cara. não, exatamente, porque o importante é o que passou, né? Passado. Né? Mas aí que eu quero te perguntar. E vou relatar o que marcou. Sim, Né? o que foi Isso não marcou. importante. Sim, sim. A história com meu pai, com minha mãe, né? O primeiro pedal, a primeira guitarra, claro. Não, as mas o que eu influências, digo, meu irmão, o isso que é marcou. importante e fez parte da sua vida, claro, e fez parte dessa experiência e o trabalho também que você desenvolveu de vídeos, né, principalmente com a sua ex-esposa, foi um trabalho que foi muito divulgado, teve muitas visualizações, essa coisa toda. E ali meio que em off ali, você meio que confessou para mim que você deixou até um pouco de lado a sua carreira em dedicação ao que você fazia na parceria lá com ela. Foi uma escolha minha. Uma escolha sua. É. Passado isso, veio pandemia, você veio pro Brasil, vocês se separaram, e agora o Arlisson volta com a sua carreira? Volta. Volta pesado, porque Volta, agora que eu cara. tenho que falar, porque o legal é a gente falar de futuro, Volta. né, cara? E o legal é falar de futuro, falar dos planos, falar do Sim, que você sim, tá pensando. sim. Então é isso que eu queria pensar de você. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com a sua volta aqui pro Obrigado, Brasil, cara. Obrigado. porque você sabe que eu toco pouco, mas quando a André Águia faz show, quem toca comigo é o Alisson Almeida. Então, E é um assim, prazer, cara. É muito É uma legal. honra. Então, assim, voltou pro Brasil, Voltei. dessa piração da cabeça parou dos Estados Unidos e agora focado aqui no Brasil, namorada nova, e aí agora vida nova. E o que você pretende aqui no Brasil, cara, pra fazer fazendo aí? Cara, eu pretendo fazer muitas coisas. Eu sou um cara que eu gosto de muitas coisas. Então eu quero me dedicar a todas essas coisas que eu gosto. Sim. Né? E tentar levar pro outro plano, pro próximo, esses conhecimentos. Claro. Eu acho que foi o que meu irmão fez. Né? Ele acumulou esses conhecimentos em outras vidas e trouxe para essa. Né? Então eu quero fazer isso. Então, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, então eu quero dedicar mais essa questão legal, de cara. Eu sou cozinheiro gastronomia. também. Sou. Não, então eu gosto, cara. Arte, né? Cozinheiro, Eu quero não, voltar sou a chefe, pintar. é diferente. Cozinheiro, eu sou chefe. Você é chefe. Diz Não, então. que é chefe, né? Mas não manda em nada. Bacana, cara. Então você tem essa faceta de gostar de coisas de cozinha também? A arte, quero voltar a pintar.
Que bacana, Né? Alisson. É. Acaba dedicando e tudo. Mas na guitarra, você lançou alguns discos, alguns lançamentos em CD, que hoje em dia nem existe Nem mais. existe E mais, agora cara. você vai continuar produzindo, por exemplo, vídeos para o YouTube. Como é que vai ser? E aula, principalmente, que talvez é o mais importante para você que quer ser guitarrista, e ter a chance de ter a aula com o Alisson, com essa bagagem toda que ele Obrigado, tem e com essa condição, né, de crescimento para o guitarrista. Tô voltando. Tá. É aos poucos. Porque, bom, mais uma vez, como capricorniano, eu quero ter tudo pronto. Bacana, Então tô cara. reescrevendo meu material. Que legal. Tô reescrevendo, já dei início. Eu até gravei um vídeo descompromissado, né? A galera me perguntando, e aí, você voltou pro Brasil? Você voltou da aula? Gravei um vídeo e postei no Instagram. E não sabia que ia ter aquela repercussão. Deu repercussão. Muito, eu vi cara, esse umas vídeo. 50 pessoas falando, não, eu quero. Eu falei, cara, e agora? Pronto. E agora? Agora já era, né? Agora eu prometi. Rodou, pôs na roda, agora, meu agora amigo, já tem que era, agora é fazer. Mas eu gosto, né, de ensinar também, né? De Cara, ter pessoas desenvolvendo. Eu sei que tem guitarristas aqui, acho que é o Wesley, que também teve aula com você. Sim, que hoje, sim. porra, é um monstro também na guitarra. O cara Teve toca muita muito, gente, né, velho? cara. Teve muita gente. Tive muitos alunos que hoje são meus amigos, que tocam muito bem, muito. Seguiram a carreira, né? Mas assim, eu acho que de todas as vertentes, a aula é a que eu acho, a que eu gosto mais, que eu me identifico mais. Bacana, cara. Mais até mesmo do que tocar, do que gravar em shows. Aula, eu gosto daquela troca de energia, né? E a gente fica muito feliz aqui, porque sabe que pode contar aí com seu auxílio nessas aulas aí. Obrigado, Principalmente a cara. galera que curte guitarra tem essa oportunidade, né, cara, Aham. de desenvolver, sabendo que o professor não vai fazer nada por ele, é ele que tem que fazer, ele que tem que Exato, dedicar, ele que tem que estudar, né, cara? É o filme Matrix, né? Eu vou te mostrar o caminho, mas você tem que percorrer o caminho. Você tem 3 ídolos, né, cara, que eu me lembro que você tinha me falado, que é o Bruce Lee, o Michael Lee, Jackson Michael e o Jackson. Leonardo da Vinci, né, cara? Da Vinci, cara. Que tríade é essa aí, hein, bicho? Tríade, Porra, esses caras aí, vou te contar, hein? E o nome do teu disco é em homenagem a Leonardo da homenagem a Vinci, Da né? Vinci, Você tem planos de lançar mais alguma coisa aí, colocar no Spotify, tenho. colocar nas plataformas? Porque hoje em dia o caminho é esse, né, cara? Aliás, recentemente, o meu último lançamento, Dispare, que é a minha música, ficou tudo dividido por aí, participação mais que especial do Alisson Almeida com a cara. guitarra. Obrigado. Lançamos ela recentemente aí, que foi um sucesso a música também. Foi bacana aquele show lá, hein? Gostei demais, cara. Legal demais. O Alisson Almeida, cara, a gente tá chegando. Olha como é que passou rápido, velho. Nós nem falamos proibidão ainda, hein? Passamos reto aqui, porque não deu tempo, cara. Tem que marcar outro, cara. Tem que marcar outro podcast. Mas, cara, eu gostei demais de ter te recebido aqui, porque, Águia, pô, a prazer é gente meu, tem cara. essa amizade já de muitos anos, essa consideração e principalmente essa admiração, porque realmente você é uma pessoa que eu admiro, não só pelo seu talento, porque você representa na música, mas porque você representa como pessoa, né? Obrigado, Você é uma pessoa de um coração puro, é uma pessoa que assim, sempre, sabe, quer buscar o melhor. Obrigado, É lógico, é cabeça dura, é capricorniano. Eu tenho isso em casa, porque eu tenho um filho que é capricorniano também. Essa galera, quando fala assim, não tem jeito, é difícil você cara, é o bode, virar. Né, bicho? Mas bate a cabeça. Da característica das pessoas. E assim, eu com certeza sou muito feliz da gente, né, nutrir essa amizade aí. E quero, claro, ainda poder fazer muitos shows com vocês. Obrigado, e te cara. ver tocar muito. E dos seus lançamentos também, porque, na verdade, você tá um garoto ainda. Chegou aos 40 anos agora aqui. Não, a barba ainda ficando tem brama. muita água pra passar debaixo dessa ponte, né, Wallace? Obrigadão demais, Eu que cara, pela agradeço, presença, Águia. velho. Obrigado mesmo, cara. Feliz demais. Muito Bacana. obrigado. E você falando aí, questão de signo. Você é canceriano, né? Eu sou canceriano. Meu irmão é canceriano, cara. Então você Mas conhece. você sabe que o canceriano e o capricorniano, eles são opostos. Nossa, o que Um eu tá de quebro um o pau pro lado, meu ou tá no filho... outro, só que se complementam. Ó, então deve ser isso, Eles se hein? complementam. Não, Olha o só. quebra-pau Que vai acontecer, interessante, cara. né, cara? Não, é Se você com o inevitável. Anderson e eu com o Lucas lá, a gente tem uns embates mesmo assim. E talvez... Eu não acredito muito nesse negócio de signo, mas isso aí às vezes existe, né, cara? A gente nem... Cara, eu pesquiso porque eu gosto. Mas assim, interessante. o ideal é não levar muito a sério mesmo. Né? Deixa Deixa rolar. a vida fluir, deixa né, a vida cara? fluir. É verdade, é verdade. Mas bom demais, cara, muito feliz Obrigado, com a sua Águia.
participação aqui no Bico da Águia. Eu acho que esse programa ele vai ser importante, assim, não só para os guitarristas, mas para aquelas pessoas que gostam de música, que querem ver uma história bacana, né, de um cara assim. Cara, é um guitarrista internacional, velho. Pesquisa lá, que você vai ver a quantidade de produção que o nosso amigo gosta e muita coisa que ele ainda tem, né, para fazer, para passar, muita coisa que tem que acontecer aí. Obrigado. Eu quero agradecer imensamente também a presença de vocês que nos acompanharam aí no podcast no Bico da Águia, esse projeto que só está começando. E claro, eu quero ter a participação de todos vocês, o apoio de todos vocês, mas principalmente o apoio dos nossos patrocinadores. E claro, estamos abertos aí para estar recebendo novos apoios, novos patrocínios, porque aqui no Espaço no Bico da Águia você pode divulgar sua marca também. E claro, no final do nosso programa, agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores, ao aplicativo Busca Aqui, esse aplicativo que coloca você em todos os lugares de Montes Claros, serviços, produtos, tudo que você precisar está aqui no aplicativo Busca Aqui, você pode baixar na sua Play Store. E claro, a Personal Jingle, produção por música, produção de jingles, não tem nada melhor do que você comunicar com música. O Arlisson mesmo já produziu muitos jingles comigo na época que ele tinha o estúdio Manos WA, com seu irmão, o Anderson. Nós já fizemos vários jingles de sucesso em toda Minas Gerais. E agora a Personal Jingle continua seguindo aí e apoiando, claro, o nosso podcast no Bico da Águia. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam aí nesse programa, você que acompanha pela Vim TV, você que acompanha também pela internet, pelo YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e na semana que vem nós vamos voltar com mais um convidado no podcast no Bico da Águia. Um beijo e até lá, valeu!